Como ele conseguiu mudar da engenharia para a área de tecnologia para trabalhar com dados em apenas 30 dias. Vai surpreender você como aconteceu isso. Fala DS, meu nome é Meigaron, sou cientista de dados sênior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da comunidade DS. E nesse vídeo eu vou reagir a uma entrevista aqui mesmo do canal, onde o Ian, ele conta como a mudança de carreira aconteceu para ele. Então se inscreve no canal, deixa seu like para saber se você gosta mais desse tipo de conteúdo, onde eu trago histórias sobre mudança de carreira de outras pessoas para você se inspirar. Eu estou reunindo profissionais que se interessam pela área de dados e querem crescer profissionalmente para formar uma rede de apoio profissional forte e nos motivar para vencer esses desafios da mudança de carreira. Se você quer fazer parte de um grupo assim, entra para nossa comunidade. Depois de ver esse vídeo, confere os links na descrição para você fazer a sua afiliação gratuitamente. Vamos lá, Décio, eu vou fazer aqui um react desse vídeo, onde eu entrevistei o Ian para entender como que ele conseguiu mudar da engenharia para trabalhar com tecnologia na área de dados. Eu vou comentar os pontos principais aqui, porque eu tenho uma mensagem muito importante para passar para você através desse react aqui. Então vamos assistir juntos essa entrevista aqui com o Ian. É muito prazer estar aqui, meu nome é Ian, eu trabalho como analista de dados, né? Meu cargo é Business Scientist, mas acabo atuando como analista de dados na Blip. E eu comecei minha carreira, aprendi muito na comunidade DS. Ian, conta um pouquinho da sua formação, cara. Antes de começar a falar um pouco do técnico, assim, conta um pouquinho o que você gosta de fazer, onde você mora, o que é que você faz pra distrair, como é que é a tua vida fora do profissional, assim. Então, eu sou de uma cidade pequena do interior de São Paulo, chamada Bigui, que é perto de Araçatuba, mas eu vim eu mudei, né? Devido àquele sonho de fazer faculdade, né? Então eu queria morar fora e tal, e passei na UEM, né? A Universidade Estadual de Maringá, eu cursei engenharia elétrica, assim como você. Eu sou engenheiro eletricista, formado aqui, então eu vim pra Maringá pra aprender, pra estudar, e escolhi esse curso porque lá na minha cidade já fiz um curso técnico no Senai de eletromecânica, então fica a parte elétrica legal, tudo mais, falei, não, eu vou nisso, vou gostar e tudo mais, e vim pra Maringá, vim pra fazer esse curso, aí depois trabalhei e tudo mais, fiz a transição de carreira, e o que eu gosto de fazer, bom, eu gosto bastante de, né, como às vezes eu falo com você no Instagram, eu gosto de animes e séries, né? Aliás, você me indicou Soul Lab. Aliás, espero que você goste de anime também. Se você gosta de anime, comenta aqui, Décio, nos comentários. Quero saber se você acompanha animes também. Eu sou fascinado por animes. Um dia eu posso contar um pouco dessa minha paixão pelas histórias dos animes, mas se você acompanha, coloca aí o que você está acompanhando agora, só para eu saber se você acompanha também. Leve, maravilhoso. Mano, muito bom. Maravilhoso, muito bom mesmo. Gosto muito. E gosto muito de jogar bola também, gosto muito de futebol, de praticar esportes. Tenho minha hora do físico todo dia, né? Hoje eu acabei deixando pra vir participar com você. Só que esses são meus hobbies e essa é a minha formação. Legal, Ian. Você lembra de onde surgiu a ideia de fazer eletrotécnica no Senai? Assim, você lembra se por seu pai, sua mãe, você tem algum parente que trabalha em indústria? Como que foi, sinceramente? Então, na verdade, eu estudei a minha vida inteira no SESI. Eu tinha bolsa integral no SESI, então eu estudei a vida inteira. E aí na faculdade, aquele negócio, filho, você não faz nada, arranja emprego e tal, já nas casas. Mas quando veio essa oportunidade, acabou que na minha turma do SESI, eu acho que foram 8 pessoas fazer Senai. Então, basicamente, ali, por exemplo, nosso time interclasse mesmo, sabe? Todo mundo ali. E foi essa a ideia de fazer o técnico do Senai. E assim, na época foi muito bom, só que era um pouco corrido, porque era estudar de manhã no SESI, à tarde curso técnico no Senai e à noite cursinho para vestibular. Então, era bom dia pros meus pais e boa noite, aí quando eu chegava e só. Caramba. Você sempre gostou de estudar desde pequeno? Eu gosto de fazer essa pergunta aqui, Décio, para os convidados, porque geralmente nós somos o resultado da nossa influência, né? Então, a escolha da nossa profissão geralmente é dado por um parente próximo, ou seu pai fazia alguma coisa, né? Ou o ambiente que você vive, no caso aqui o Ian, ele estudava no Senai, e aí o Senai já tem uma parceria, o SESI, na verdade, que tem uma parceria com o Senai, se não me engano, são a mesma empresa, né? Então, o SESI tem toda a parte de recreação, esportes, educação médio e fundamental. E o Senai é uma preparação para a indústria, né? Então, é uma escola preparatória para a indústria. Então, geralmente, a gente tem sempre uma relação próxima quando nós escolhemos nossa profissão. Ou é um parente, ou é um amigo que faz isso. Então, eu gosto de perguntar para entender como que as pessoas tomaram essa decisão pela carreira que elas estão hoje, né? Na verdade, eu gostava muito de jogar bola. Tá. Mas eu não era tão bom. Essa é a verdade, assim, sempre o perna de pau. Hoje em dia eu falo que eu jogo muito em quantidade, né? Jogo muito semana, mas frequência, né? Não em qualidade. Mas eu percebi que era uma coisa que eu gostava, né? Que negócio de ser bom em matemática e física, por isso fazer engenharia. Mas sempre gostei de estudar. Aquele negócio de... eu sentia que quando você não estuda e vai bem numa prova é legal. Mas quando você estuda e vai bem, é muito mais legal, assim. Nossa, eu sentia bem melhor. E aí foi aí que eu comecei a ter gosto e tal. E eu tive uma sorte imensa. E meus pais me apoiaram muito, né? Meu pai também, ele, depois de adulto, ele cursou faculdade, fez faculdade de arte, depois de adulto e tudo mais. Isso me impulsionou também a estudar e aprender cada vez mais. Aí pega gosto, né? Uma inspiração, né, cara? Ver seu pai lá na faculdade, pô, isso é muito legal, né? Não. Legal, Ian. Aí você foi pra Maringá, você fez um ano de cursinho só ou fez mais de um? Fiz um cursinho da Unesp lá, era da assim, eu tinha muita coisa de falar cursinho, aí tem um processo seletivo nos cursinhos, e aí eles selecionam 100 primeiros, acho que 1.000 pessoas participam 100 primeiros, e aí eles dão aula para esses 100 primeiros. E foi aí que eu fiz um ano só que o vestibular da UEM, ele foi, devido às greves, o vestibular da UEM foi em março, foi bem tarde, assim. Aí você foi pra faculdade, saiu de Barigui e foi morar em Maringá. Aí lá você cursou elétrica 5 anos. 5 anos. É que teve pandemia, né? Então, já eram 6. Eram 6 anos. Mas sim. E você queria ser engenheiro eletricista mesmo? Então, eu gostava muito de aprender as coisas da engenharia elétrica, mas eu, na verdade, nunca me via assim como engenheiro eletricista, né? Esse é outro ponto importante, né? Eu acabo perguntando isso também para os convidados, porque com 18 anos é muito difícil a gente escolher a nossa profissão. Você se baseia em parentes, em amigos próximos para escolher a profissão, mas muitos de nós acabam encontrando a profissão que a gente gosta de fazer, fazendo a profissão errada, entende?
Então, eu também descobri durante a engenharia que eu gostava muito de analisar dados, de programação, um pouco de estatística. O Ian é o mesmo caso, né? Ele começou para fazer engenharia porque era uma extensão do que ele já fazia no Senai. E aí lá ele foi se descobrindo como uma pessoa que gostava de outras coisas que a engenharia podia oferecer. Então, se você está ainda buscando, poxa, qual é, né, a minha praia, o que eu gosto de fazer, você não vai conseguir isso parado, olhando para o tempo. Você tem que estar em movimento, tem que fazer cursos, tem que pôr a mão na massa, tem que ler coisas, tem que botar a mão ali na coisa prática, porque só assim você vai olhar para aquilo e falar, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, para se encontrar nessa vida, encontrar o seu propósito, aquilo que você quer fazer, você precisa pôr a mão na massa, tá em movimento. Eu gostava muito de fazer exercício, então, estudar ali, fazer nossa circuito, era ótimo, Laplace e tudo mais. Tem uma aula, acho que a primeira vez que eu vi você falou ciclo de Carnot, eu falei, nossa, desbloqueou um negócio da minha mente, uma lembrança. Isso eu gostava bastante, só que não me via fazendo aquilo, mas bom, já que eu comecei, eu tenho que ir até o fim, e bom, eu tenho que me manter em Maringá. Então eu acabei o curso, né, fiz o curso. No último ano já tinha feito estágio, consegui um emprego, eu comecei a trabalhar como eletricista na área de energia solar, que tava assim, em um boom, assim, então tinha muita empresa de energia solar, trabalhei em 2, 3 empresas de energia solar aqui, e iniciei essa minha jornada, assim, como engenheiro, mas eu percebi que não era exatamente aquilo que me fazia, assim, acordar, levantar, sabe, eu gostava muito de estudar. Teve uma época no meu antigo trabalho como engenheiro que diminuiu muito a demanda, então comecei a fazer algumas automatizações, principalmente usando o VBA, e ali foi bem legal, sabe? Assim, comecei a fazer uma coisa de programação, tive que pesquisar, talvez uns vídeos em inglês, e fazer assim, foi bem legal. E eu tinha um amigo meu que estava muito desenvolvimento. Aqui surge a sementinha da área de dados e tecnologia, tá vendo? Que ele trabalhava como engenheiro numa empresa de energia solar, mas ele gostava de automatizar tarefas ali com Excel, né? Aprender VBA, ou seja, já tinha uma certa atração por tecnologia, por escrever código, por analisar coisas, né? Então aqui você vê que já tem a sementinha plantada ali para a área de tecnologia. Principalmente front-end. E aí ele começou a estudar, falou, faz esse curso aqui e tal, falei, legal, mas não é exatamente o que eu queria, foi mais que eu fui gradado. Entendi. Então, no trabalho, assim, você já mexia com planilhas de Excel lá e você falou, cara, eu posso ir um pouco mais a fundo nisso aqui, vou aprender VBA e tal. Provavelmente você fez também, sessão, que é aquela disciplina famosa lá, ICC, né? Introdução à ciência da computação. Você fez alguma programação na engenharia elétrica, não fez? Eu fiz. Era C ou o que era que você aprendeu? Eu fiz a primeira programação, pessoal, isso foi Assembly. Assembly. Cara, Nossa, eu vi. pesado. Eu fiz isso aí em microcontroladores. Mas foi isso mesmo. Foi microcontrolador, depois aí foi pra C e tudo mais. No último ano, eu tive Python, mas eu tive Python com uma aula focada em machine learning, só que, assim, era uma aula, quem já tava no assíncrono, sabe, último semestre, confesso que não meio que da mesma forma, batido, né? Passou batida, assim, por exemplo, é uma aula que ensinava Python com machine learning sem ter ensinado Python antes. Então, é um pouco, não, a gente sabe que não é o bicho da cabeça implementar, só pra você entender todo o conceito, é bom você saber o mínimo, né, e eles não tinham ensinado isso ainda. A maioria da programação que eu fiz foi mesmo em visão do código. Eu falei bastante com planilha, sim, mas era mais preenchimento de planilha, né, não era mais a manipulação delas. E aí você fez esse curso de dev, viu que, pô, legal, mas não queria trabalhar com programação, e aí como é que você achou a área de dados como uma profissão? Você falou assim, pô, eu posso trabalhar com dados, assim, como é que foi esse encontro? Então, na verdade, eu fiz esse curso com um amigo de front-end, eu achei muito legal, mas surgiu uma oportunidade aqui, Maringá tem uma empresa grande chamada DB1, Global Software, que eles fazem algumas iniciações de programação, né, que é super concorrido e tal, eu me inscrevi, estava passando o processo, aí eu entrei no DB1 Start, onde eles ensinam programação para quem quer aprender do zero. E a programação é em Python. E assim, não é aula teórica e tudo mais, eles jogam, você tem que aprender isso e um monte de artigo, para você ler e fazer depois o exercício. E aí, os artigos em inglês, basicamente, ler a biblioteca em si, fui fazendo, acabei o curso, falei, tá, o que eu faço com isso aqui? Aí, eu vi no YouTube, o que eu faço com Python? Assim mesmo. Caramba. E aí eu falei, dá pra você fazer isso. Aí, tem análise de dados, você de dados, né? Você toma decisões, dados. Eu falei, cara, isso aqui eu acho que eu usava já no meu antigo trabalho e tudo mais. Eu acho que é legal e tudo mais. Eu comecei a pesquisar mais, né? Comecei a fazer as coisas. O que eu tenho que aprender para aprender isso? Aprender pandas. Tem que aprender NumPy. Aí pegava um vídeo de 3 horas do americano ensinando pandas no YouTube. Aí ia lá, aprendia. Sabe, Tá vendo como ele encontra aqui o que ele gosta de fazer a partir daquele interesse em automatizar tarefas ali com o VBA do Excel? Aí ele quer dar um próximo passo e vai aprender Python, aí ele aprende Python ali num curso para iniciantes, aí ele gosta do que ele está fazendo e fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, o que eu posso fazer com isso? E aí ele pesquisa no Google e acaba descobrindo que existe uma área que usa Python como ferramenta de trabalho e o resultado desse trabalho são planilhas ou são relatórios que as pessoas usam para tomar decisão. E isso vira a chave na cabeça dele. Fala, pô, eu gosto de fazer relatório, gostava de fazer relatórios na faculdade, gosto de programação, de analisar dados, mas eu não sabia que as pessoas valorizavam isso no mercado. E até na faculdade eu fazia relatórios, porque precisava passar nas disciplinas, mas ninguém valorizava. Agora aqui no mercado eles vão me pagar um salário para isso, né? Então, você entende como vai movimentando, você vai degrau a degrau entendendo que existem outras áreas, outras profissões que podem ser melhor para você, mas você não consegue isso parado. Você tem que estar em movimento, você tem que fazer um curso de Python, faz um de Power BI, faz um outro de Excel. Por isso que é importante os cursos baratos. O curso barato não vai te preparar para uma nova carreira, nem para você ser uma referência na área, mas ela vai te dar uma experiência para saber se é aquilo que você quer mesmo fazer. Então, é muito importante dar esse início, continuar em movimento. Fui buscar as informações, aí comecei a buscar, assim, ver youtuber mesmo, os youtuber americanos falando, o que faz uma análise de dados, o que faz o cientista de dados. E comecei a
a chegar nessas informações. Eu falei, cara, isso é mais legal, assim, dentro do contexto de, imaginando que eu gostaria de entrar na área de tecnologia, isso é mais minha cara, né? Porque eu sempre, durante a faculdade, eu sempre fui o cara chato da apresentação. O cara que gostava de fazer apresentação, gostava de fazer relatório, gostava de apresentar do meu jeito e passar a informação de uma maneira que, uma história legal. Você fala, pô, isso aqui é legal, cara, isso aqui é o que eu faço. Não quer dizer que é possível fazer um relatório, ninguém vai fazer corpo mole pra isso, quem fazer na faculdade. Pô, É uma baita conclusão isso. isso aqui é ótimo. Aí eu fui pensando, cara, que legal. Aí cheguei na ciência de dados e falei, caramba, dá pra fazer isso, cara. Que massa, cara. Foi pegando gosto, foi vendo, aí foi brilhando os olhos. Foi brilhando os olhos de uma forma que, normalmente, a engenharia brilhou, sabe? E aí eu falei, cara, é isso. Caramba, você não teve dúvida nenhuma, assim, sobre... Porque eu imagino assim, olhou pra área de dados, tinha analista, cientista, e falou, pô, isso é legal, tipo, junta tudo que eu gosto, né? Análise, relatório, isso aqui ajuda a gerar insight pro pessoal, eu trabalho com programação, com Python, tem um pouco de machine learning, e aí agora eu vou mudar de área mesmo, assim, eu vou sair da engenharia, vou deixar o meu trabalho, eu vou atuar como um analista ou cientista. Tipo, foi simples pra você? Essa ideia tava clara, assim, na sua cabeça? Então, tava claro, mas tava construindo, porque aconteceu uma coisa no caminho. A empresa que eu trabalhava, em 2022, em março, ela quebrou. Então, toda a equipe de engenharia foi mandada embora. Caramba. E aí, eu era PJ. Entendi. Eu fazia o curso de desenvolvimento lá com Python, mas eu era PJ e, basicamente, um dia eu tenho salário, outro dia eu não tenho. E aí foi aí que eu comecei a buscar mais informações pra eu tinha que tomar uma decisão. Assim, não que a demissão foi boa, nunca é bom, no dia foi horrível. Umas 6 horas da tarde, uma sexta-feira chuvosa, dia 11 de março, vou lembrar pra sempre, claro. Sim. Mas, assim, me impulsionou no sentido, bom, é o seguinte, eu quero continuar nisso, não era o que eu queria, então eu posso ver isso como uma coisa triste, ou ver isso como uma oportunidade de mudar de vida. Então, recebi algumas propostas de trabalhar com engenharia de novo, e falei assim, cara, eu vou tentar entrar na área de tecnologia. É isso que eu vou fazer. Porque é o que estava sendo legal e na engenharia, eu às vezes ouvia muito pepino ali que eu não gostava, sabe? O negócio que eu tinha que fazer muito com energia solar, eu tinha que subir em cima do telhado e eu tenho muito medo de altura. Caramba, Então, eu falei, cara, me ajudou muito a tomar uma decisão. Muito mesmo. E Esse aqui é outro ponto importante também, né? Quando a gente acaba conhecendo uma nova oportunidade e você se encanta com aquilo, os olhos brilham, como o Ian comentou, sempre bate o reflexo disso, que é o medo do próximo passo. Porque tudo que é inesperado, ele traz muito medo pra gente, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E geralmente essa impulsão para tomar uma decisão, ela parte de um sentimento. Ou é de um desejo forte, ou é de um medo. No caso do Ian aqui foi o medo. Foi o medo de ficar desempregado. O empurrão que ele teve foi a empresa ter sido, né, fechada e ele ter sido demitido. Então ele chegou nesse momento, no momento a gente chama de ponto de inflexão na vida, né? Ou você continua do jeito que você tá, ou você vai para outro rumo, você toma uma nova decisão. Ou você faz isso por um desejo muito forte, ou você faz isso por uma necessidade, né? Um medo. E, infelizmente, a maioria das pessoas, elas tomam decisões pelo medo. Ou porque ficou desempregado, ou porque está sem dinheiro, né? Ou porque não está conseguindo, de repente, ganhar o suficiente para prover em casa. Só que quando você toma uma decisão pelo medo, você é forçado a tomar pelo medo, você acaba fazendo as coisas nas pressas, você acaba tendo muito mais incerteza sobre o que você fez está certo. Porque você está partindo de uma situação ruim que você tem que resolver a qualquer custo. Nós deveríamos tomar decisão a partir do desejo. Ou seja, eu desejo alguma coisa, eu quero fazer isso, eu vou tomar essa decisão, eu vou seguir esse caminho para que essa decisão não seja uma pressão, e sim um desejo de mudança, né? Então, no caso do Ian aqui, foi realmente uma pressão. Poxa, fiquei desempregado, eu preciso continuar ganhando dinheiro, e eu vou fazer o quê agora? Eu vou continuar na minha mesma área? Poxa, mas quais são as vantagens da minha área? Eu vou ter que subir em cima de casa, eu tenho medo de altura, estou arriscando a minha vida, não gosto mais de resolver os problemas da minha área, conheci tecnologia, aprendi Python, gostei muito mais de fazer essas tarefas, resolver esses problemas aqui, então eu vou seguir por esse caminho. Então eu estou agora exatamente no momento de inflexão. É aqui que eu decido, e daqui para frente muda a vida inteira da gente. É uma decisão que muda completamente a nossa vida. Antes de conseguir o meu trabalho de dados, também trabalhei 3 semanas como suporte de tecnologia, onde ficava atendendo o telefone e tentando resolver problemas em Linux mesmo, sabe? Então, esses programas é muito relacionado com PDV, né? Com o mercado e tudo mais. Mas trabalhei 3 semanas e aí veio a oportunidade para mim ingressar na área. Caramba, Ian. Beleza. Na época que a empresa desligou vocês lá, você já estava estudando para dados ou ainda não? Não, eu estava com Python ainda. E aí eu comecei, foi em março, e aí em abril eu assinei a comunidade. Tá. Aí você começou a fazer os cursos lá de Python do 0DS, DSLDev, aqueles cursos de Python eu fiz o FTC, eu tenho um nível legal, assim, falei, vou tentar fazer o FTC. E aí eu vi o DSLDV e falei, pô, isso aqui é diferente do que eu sabia, mas eu consigo me virar com isso. Aí se modularizava, ela falou, pô, isso aqui eu aprendi, isso aqui é legal. E aí eu já fui direto pro FTC. Legal, Ian. Tá, e aí nesse meio tempo, você estava estudando na comunidade, você estava estudando full time, assim. Eu estava de manhã, até de noite, ficava das 9 às 12, das 2 às 5, depois das 8h30 até 11h30. Você zerou a comunidade, sei lá, uns 4 meses? O FTC, eu fiz ele em 3 dias de projeto, eu fiz um fim de semana, por produção. Essa é uma outra vantagem, né? Como ele estava com tempo, ele se dedicou 100%, e como ele já tinha o hábito de estudar por causa da faculdade, você vê que ele estudou manhã, tarde e noite. Então, o que uma pessoa levaria 5 meses, 6 meses para fazer e se preparar, estudando 2 horas por dia, que é o mais comum, tá? Porque todo mundo que faz a migração de carreira, as pessoas elas estão já numa profissão para poder pagar as contas. O Ian estava numa situação um pouco mais favorável, né? Ele não estava trabalhando, então ele basicamente encurtou o caminho dele de 6 meses para 3 meses, né? Então, as histórias das pessoas, elas são muito diferentes.
Quando eu falo para você no início do vídeo de 30 dias, é específico para o caso do Ian. Talvez você que esteja me assistindo tenha uma condição diferente da dele. Você trabalha, você precisa estudar 2 horas por dia, mas pode acontecer também, como a gente vai assistir aqui e vai ver como que aconteceu em 30 dias para ele. Então fiz uma semana. Mas o Boruto deixa rodando o dia inteiro. Ele é pegadinha pra ninguém terminar de o Boruto não tem como lá, nossa, foi o dia inteiro. Caramba, Ian, fantástico, cara. Mas assim, eu dei uma pesquisada bem legal, assim, pra chegar na comunidade, sabe? Porque eu fui, assim, muito cauteloso. Misterioso, né? O que vai funcionar pra mim, sabe? E aí, você lembra o que foi que decidiu que você bateu o martelo pela escola? Eu lembro. Eu lembro até como eu descobri a comunidade, porque eu não descobri pelo YouTube, eu descobri pelo LinkedIn. Tinha um cara que é veterano meu, que era o cara mais inteligente da sala, que ele postou que tava fazendo um curso lá com a comunidade DS. Eu falei assim, caramba, esse cara é um gênio. E que curso que ele tá fazendo, cara? Não lembro dele, mas o apelido era Silent. Ele mora aqui no site Silent, vai mandar. Eu fui lá, fui pro site, falei com o vendedor, falei, putz, não sei, sabe? Vou pesquisar mais. Aí achei o YouTube, segui o Miguel no Instagram, fui vendo, mas tava vendo outras opções de curso também, tal, e tudo mais. Mas falei, bom, a opinião das pessoas é muito importante. Então, eu sou bem engajado no LinkedIn, né? Então, quando eu decidi mudar de área, eu decidi que o LinkedIn me ajuda muito. E vi muita gente falando que o LinkedIn era uma porta de entrada, assim. Essa é a mensagem importante que eu queria passar para você nesse vídeo aqui. A decisão dele de o LinkedIn vai me ajudar. Presta bastante atenção daqui para frente. E aí eu falei, cara, vou conectar com as pessoas e mandar mensagem. Conectei com umas 2, 3 pessoas, mandei mensagem, conectei com o Leandro. Eu conectei com o Leandro, que é aqui de Maringá. Falei, Leandro, eu vi seu depoimento com a DS e tal. Você não pode me explicar um pouco mais? Eu falei, Ian, vamos marcar uma call? Eu falei, caramba, cara, legal, vamos. Marcou uma call, ficamos 2 horas. Aliás, depois com o Leandro, acho que sexta-feira, falou 3 horas de novo. Nossa, cara, muito legal, ele é muito gente boa, cara. O Leandro é muito boa. Muito inteligente. E aí ele me apresentou, cara, ele me mostrou, cara, essa comunidade, esse curso aqui. E aí, cara, eu via nele o mesmo brilho nos olhos que eu tava tendo, eu descobri a ciência de dados, né, análise de dados. Eu falei, cara, muito legal. Só que assim, ainda ficou um pouco, putz, será? Porque agora a comunidade já se pagou, né? Há muito tempo. Só que... Antes é conhecido, de investimento. Tava empregado, né? Falei, putz, eu vou investir, empregado, pode faltar dinheiro. E aí eu lembro que tava assim, e era uma sexta-feira, olhei no Instagram, você postou um story vendo o SBS do Mangão, no canal HQ, falei, putz, eu gosto de One Piece, é esse aqui. Tá vendo, eu tentei 2 vezes, não, juro pra você. Assinei, acho que assinei uma segunda-feira, na terça-feira eu já fiz no LinkedIn. No que eu fiz no LinkedIn, já mandei pra... já reformulei o LinkedIn pra você lá, e já comecei a mandar pra vaga. Do que eu mandei pra vaga, uma das vagas que eu escrevi nesse dia, um mês depois me chamou. Esse aqui é outro ponto, Dess. Quando você entra na formação profissional de análise de dados ou de ciência de dados, um dos primeiros cursos iniciais que você faz ali é o LinkedIn. O LinkedIn eu ensino você a estruturar o LinkedIn com as palavras-chave corretas para que os recrutadores eles encontrem o teu perfil. Então o Ian, ele fez esse curso, que era logo do início, e já arrumou o LinkedIn dele para aplicar para as vagas. Muitos alunos decidem fazer esse curso mais lá para o final, porque eles querem se aperfeiçoar e se capacitar primeiro. Mas o Ian decidiu fazer logo de cara, aplicou para algumas vagas com o LinkedIn arrumado, e aí 30 dias chamaram ele. Depois de 30 dias entraram em contato para oferecer uma oportunidade. Mas olha o que ele decidiu fazer, por que ele fez isso e como que era essa vaga. Presta atenção. Teve uma vaga onde pedia por pedia SQL, não sabia nada. Mas eu me inscrevi, falei, tá lá dados, me inscrevi, acabei sendo chamado, quando eu fui chamado, eu já sabia. E aí... porque você aconteceu depois não sabia. Tá vendo? Ele aplicou, ele não sabia. Mas quando chamaram ele já sabia. Porque o tempo que ele tinha era muito para estudar, que em 30 dias ele conseguiu aprender o que a vaga precisava. E aí quando você foi chamado, você sabia. Aí eu fui lá na comunidade e falei, vou aprender SQL, vou aprender... Pô, isso aqui quer saber? Vai que quando eles me chamam, já tem. Não deu outro. Olha. Aí te chamaram pra vaga e você prestou o processo seletivo lá. Isso. Aí era um case, você lembra o que era? Lembro, então, fui analista de CRM, né? Mas era focado na área de dados, né? Na área de Consumer Insights. Tá vendo que esse é outro ponto? Em outro vídeo aqui do canal eu já falei que as empresas elas não têm consciência das competências dos profissionais da área de dados. Portanto, elas colocam nome de ferramenta no título. Então, você vai achar analista de BI, analista de CRM, analista Oracle, analista Power BI, mas são títulos para a mesma vaga de analista de dados. Se você olhar na descrição, as ferramentas, competências e requisitos são de um analista de dados. Só não tem o mesmo nome porque a empresa não coloca esse mesmo nome. Ela quer deixar um pouco mais específica. Por isso você deve aplicar para vagas que não tem o nome na lista de dados. Tem qualquer outro nome, mas a descrição é exatamente o que faz um analista de dados. Eu fiz um teste de Excel. Então, fiz um teste de Excel e tal, né? Das coisas. Eu tive um case de PowerPoint. Cara, PowerPoint, tinha que fazer apresentação. Eles queriam medir meu storytelling. Só que mal sabia que eu fiz o curso de storytelling com a DS, né? Mal sabia esse. Aí eu fiz assim, eu tinha que... Eles me davam uma linha assim, assim, ó. A empresa Master Bolos, que vendia bolo, criou o bolo Laranja Master. Esse bolo fez com que as vendas aumentassem 3 vezes no mês. E aí você tem que montar uma apresentação explicando sobre o que fez esse bolo sucesso e tal, mostrando os resultados dos próximos passos. E era 10 slides. Aí, cara, eu lembro que eu trabalhava, né, como suporte de tecnologia. Peguei uma noite assim, foquei, fiz 10 slides, botei ali a receitinha no começo, coloquei os principais, o que eu cheguei, os principais insights, né, os dados, os principais sites, fiz sugestões e tal. Aí era só isso. No que eu fui, enviei, outro dia mandou assim, você pode apresentar? Eu falei, posso. Marcamos 6h30 da tarde, a minha ex-gerente, né, que me contratou, chegou na reunião e falou assim, me fala aí, quem fez pra você essa apresentação? Eu falei assim, eu fiz. Tá tirando, pô. Tá tirando. Aí eu mostrei pra ela, você falou, não, é que eu falei isso porque realmente ficou legal, né, então eu queria saber se você tinha domínio do que você fez. Tá? No outro dia, me chamaram pra vaga e eu passei. Como analista de Consumer Insights Júnior, e eu fiquei trabalhando 1 ano lá, assim, aqui em Maringá, né, presencial e tudo mais. Só que, cara, foi onde eu cresci muito, assim, e assim, foi com um mês com 10 DS, eu consegui essa vaga, eu acabei nem postando lá no hall, porque eu sabia como que ia ser, falei, não, vou esperar 3 meses. 3 meses foi uma semana, acabei esquecendo. Esse é um ponto importante, DS. Quando eu coloco lá, né, mudou de área em 30 dias, as pessoas, elas começam em pontos diferentes na jornada. Tem gente que está mais próximo, tem gente que está mais longe, tem gente que a vaga aparece mais próximo. O Ian tem um perfil muito mais que ele arrisca, e você vê que ele não tem medo das coisas. Você vê que ele sempre tenta, se não der certo, tudo bem, vamos tentar de novo. Isso se deve à criação dele, né? Provavelmente os pais, o ambiente que ele viveu,
incentivou muito essa tentativa e se não der certo, vamos tentar de novo e vamos até conseguir. Então ele tem esse perfil. Observe que ele está sempre tentando, se não der certo, vamos para a próxima. Ele nunca está com medo de tentar. Então isso também é um diferencial da pessoa. Uma pessoa que arrisca mais, que corre mais atrás, que não tem medo do não, que usa tudo na vida como aprendizado, tem muito mais chances de conseguir as coisas na vida e ter sucesso. Então, o Ian é essa pessoa. Então, obviamente, funcionou para ele, porque ele tem esse perfil. Talvez você tenha um outro perfil mais conservador, que prefere se preparar primeiro, e você também vai conseguir. Mas os tempos, eles são diferentes. Entende o que eu quero dizer? Ele conseguiu em 30 dias, a gente consegue em 6 meses, a gente consegue em 2 anos, a gente consegue em 11 meses. Então, o tempo padrão, geralmente, gira em torno de 10 a 12 meses. Mas cada um tem uma história, cada um tem uma realidade, cada um tem uma forma de pensar sobre a vida que vai determinar muitas vezes a velocidade com que ele vai alcançar. O mais importante não é o tempo que leva, mas é o caminho que você tá. O caminho que você vai percorrer precisa ser um caminho sólido, um caminho validado, um caminho preparado, um caminho que vai te deixar capacitado para aplicar para as vagas. O tempo vai depender muito de você. Que legal. E aí você tá, a vaga de Maringá, você tá morando em Maringá. Agora vamos olhar aqui aonde que surge a parte do networking, que é muito importante você entender também. Esse é o último bloco aqui desse vídeo, só para você entender a importância de se conectar, de criar ligações com pessoas que podem te ajudar no futuro. Então eu separei aqui o momento que ele fala sobre isso, que é como ele conseguiu a vaga, ou seja, como que chegou a vaga para ele. Ele aplicou para a vaga, mas tem um detalhe aqui que ele não contou, que ele conta um pouco mais para frente, olha só. Que legal, cara. E onde que entrou? O Leandro tá aí no chat, acabou de chegar aí. E onde que o Leandro entra nessa história dessa empresa? Então, exatamente. Porque eu conversei com o Leandro, e a gente criou, assim, uma amizade ali, né? Então, lembra que o Leandro é aquele rapaz que um veterano dele, da faculdade, que era gênio, estava fazendo a comunidade 10, lembra? E aí ele falou, pô, se meu veterano, que é inteligente, está fazendo esse negócio parece ser bom. E aí, como ele é engajado no LinkedIn, ele viu as pessoas que estavam fazendo a formação profissional em análise de dados da comunidade DS, e ele mandou mensagem para essas pessoas para perguntar se a comunidade era realmente bom. E aí ele mandou mensagem pro Leandro, porque o Leandro também é de Maringá. E aí o Leandro fez um call com ele ali, explicou o que era a comunidade, o que tinha ali dentro, como é que ele ia aprender, né? E depois disso eles ficaram amigos, porque eles moravam na mesma cidade, eles estudavam na mesma escola, e aí a vaga que o Ian conseguiu tem um dedo ali do Leandro que a gente vai ver agora, se liga. Né? Legal. Cara, só surgiu uma coisa aí, porque ele trabalhava aqui em Maringá, presencial no Sesumar. Falei, cara, surgiu uma coisa em que ele falou, Ian, se alguém, eu não quero ser Sesumar agora, né, na época ele falou, se alguém tiver uma vaga aqui, fala comigo, eu posso indicar e tudo mais. Ele tinha feito o processo pro Grupo Amigão, né, onde eu entrei, e quando abriu a vaga de novo, ele comentou no LinkedIn o meu nome. E ali, como a minha coordenadora, né, minha coordenadora, ela já tinha feito entrevista com ele tinha até passado, só que acabou não entrando, pegou ali ele como indicação. E aí, assim, basicamente, eu entrei na primeira oportunidade, mas assim, não foi a primeira vez que ele marcou, eu acho que foi a terceira vaga que ele mandou. E aí eu... Que legal, Ian. Tá vendo como é que funcionou aqui? O Leandro tinha passado nessa vaga, só que ele não tinha aceito a proposta, porque ele queria ficar na empresa que ele já estava. E aí, quando a vaga abriu novamente, ele marcou o Ian. E aí, como a recrutadora já tinha entrevistado o Leandro, tinha gostado dele, feito a oferta para ele trabalhar lá, mas o Leandro recusou, ele recomendou o Ian, que já tinha feito amizade com ele, para essa vaga. E aí o Ian foi lá, fez o processo seletivo, que ele explicou aqui, e deu certo. Então, você vê como que é importante... nós temos conexões, né? Eu sempre falo para as pessoas que não é a empresa que contrata, são as pessoas que contratam as pessoas, porque a empresa nada mais é do que um grupo de pessoas. Então você precisa fazer essas conexões. E fazer conexão não é ir lá no LinkedIn conectar, mas é fazer a conexão genuína. E a gente faz conexões genuínas ajudando as pessoas, conversando com as pessoas. Por isso que dentro da comunidade dessa eu criei ali um ambiente onde as pessoas podem se ajudar, respondendo perguntas, fazendo perguntas, publicando artigos, notícias da área, respondendo as pessoas ali. Aí você pensa assim, mas eu não sei nada, amigo, como que eu vou ajudar? A simples opinião sua já é um tipo de ajuda. As pessoas estão esperando que você diga para elas o que você faria no lugar delas. Porque não necessariamente ela vai seguir o que você está falando, mas ela vai ter um outro ponto de vista para considerar na hora de tomar a decisão. Então, uma simples ajuda, um simples agradecimento, um simples compartilhamento ajuda as pessoas e cria essa conexão. Porque você ajuda alguém, você estende a mão para alguém e no futuro, esse mesmo alguém ou alguma outra pessoa vai estender a mão para você. Então, ajudar sempre é uma rede que vai voltar para você. O tudo bem que você faz sempre vai voltar para você.
Por isso que eu convido você sempre nos começos do vídeo a participar da comunidade DS. É gratuito, lá você vai encontrar pessoas como o Ian, como o Leandro, como outras pessoas, vai ter a oportunidade de ajudar e também de ser ajudado. Então, deixei o link aqui na descrição para você fazer a sua afiliação gratuitamente. Você entra lá, tem aulas gratuitas para você fazer, tem a comunidade para você participar, tem os eventos para você participar, para você engajar, para você ajudar, fazer conexões e de repente pode ser um próximo Ian. Uma pessoa que ajudou você ou que você ajudar vai te retribuir. Isso pode ser o ponto necessário para você mudar de vida para sempre.